Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no meu quintal. Eu tenho aqui um quintal grande, né? E hoje eu tô com a minha camiseta do cachorrinho, que já me sujaram toda já, com pó, com patinha, em tudo quanto é canto. Eu olho o cachorrinho, né? Então, os cachorrinhos eles vêm pra mim. Eu tenho um lindinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, espera um pouquinho. Ops, não. Não sei como reverter isso daqui. Não sei como fazer, mudar, mas deixa eu virar o telefone. Ali, ó. Ele é muito lindinho. O nome dele é Phoenix e ele é muito lindinho. E eu só tô aqui pensando em tudo aquilo que aconteceu nessa última semana aqui nos Estados Unidos. É muito triste, sabe? Ver um jovem tão lindo, uma família tão linda ser destruída assim por uma pessoa doente da cabeça, um grupo de pessoas doentes da cabeça, porque eu acho que isso daí não foi só uma pessoa. Tudo tá indicando que foi mais de um. Mas a gente tá esperando, não quero ficar fazendo teoria da conspiração, nada disso. A gente tá aguardando que o governo se pronuncie e fale realmente o que aconteceu. O povo está super revoltado, está todo mundo com raiva. E eu fiquei sabendo também que o Trump não está muito feliz com o Netanyahu, logo depois que aconteceu o assassinato do Kirk, né? Interessante isso, não é? Então, o governo está indo brigando entre si, os democratas contra os republicanos, e logicamente os democratas querem bater, matar, destruir todo mundo como o diabo, né? E os republicanos querem paz, amor, família, querem que todo mundo se una, que todo mundo entre em oração para o país. Então, a luta, a gente sabe que não é uma luta entre carne. A luta, na verdade, é espiritual. E isso daí tem demonstrado muito nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Desde que me tornei cristã, eu estou vendo que existe uma força negativa aqui nesse país que está, assim, querendo pegar os jovens, querendo fazer com que os jovens entrem em desacordo, né? Tudo, olha que céu lindo, né? Tudo para destruir esse país. Por quê? Porque eles querem implantar o globalismo. Agora, o globalismo, gente, vocês têm que entender que isso tudo é bíblico, está tudo na Bíblia. E no final dos tempos, isso irá acontecer, independente da gente lutar contra o globalismo ou não, tá? O anticristo vai chegar e Satanás vai aparecer dentro do anticristo e todo mundo vai acreditar que ele ressuscitou. E aí que vai ser mesmo a grande matança, né? Porque até então eles estavam tolerando os cristãos, entre aspas, porque na verdade todos os cristãos serão mortos. E se alguém ficar sabendo que uma pessoa aqui ou ali é cristã, depois que a igreja foi embora, né? Eles praticamente destroem, eles vão matar as pessoas com as próprias mãos, destruindo a pessoa assim completamente, tá bom? O tanto ódio. E mais eu tenho visto as pessoas conversando, sabe, com pessoas que não acreditam em Deus, nas ruas, e tem vários vídeos. E pelo fato de eu ter estudado a respeito de libertação, e eu consigo ver quem é que está falando. Na maioria, quando eles falam, não, porque esse Jesus aí, eu não quero saber desse Jesus. Eles falam com uma vozinha muito demoníaca. Aí você olha nos olhos deles, eles não conseguem te encarar. Eles abaixam a cabeça para não olhar nos teus olhos, porque os olhos mostram exatamente que são demônios. Eu não sei se vocês assistiram aí o Stargates, né? Que é um filme que é como que é a porta nas estrelas, portal nas estrelas, alguma coisa assim.
Então, no Stargate aparece o Goa'uld, que é um monstro que se apodera da pessoa, que entra pela espinha da pessoa, e toda vez que eles falam alguma coisa, os olhos ficam grandes e fica cheio de luz, sabe? E aí a gente sabe que o cara tá tomado pelo Goa'uld. É bem por aí a demonização. Incrível, né? Como os filmes copiam a vida real. Então você olha nos olhos daquela pessoa, aquela pessoa tá vidrada, assim, com os olhões abertos, né? E aí você sabe que a pessoa tem demônio. Quando você vê de uma situação assim, que a pessoa começa a falar de uma forma agressiva, é um espírito agressivo. E então o que você tem que fazer? Tem que repreender o espírito agressivo. Mas só que seja esperto, tá? Se você não é cristão, não faça, porque ele pode te bater, tá? E eles batem mesmo, é difícil de cair fora, porque eles são muito fortes, porque estão endemoniados. E o demônio tem força. Ou então, se você quiser fazer libertação, a única coisa que você tem que fazer é chegar, pedir a Deus para colocar a armadura do Efésios 6, 13 ao 17. Dá uma lida lá. Efésios 6, 13 até o 6, 17. Lê tudinho. Se você fizer isso, tá? Você vai se proteger. Aí você está mais forte do que o demônio. Aí você pode enfrentar o demônio, porque vocês têm que se lembrar que apesar de todo mundo falar, porque é demônio, sabe, é sujeira, é coisa ruim no seu, e Deus é mais poderoso, claro, Deus é mais poderoso, mas você tem que se colocar na posição de que você não é. Você precisa a armadura de Deus, tá? Para te proteger, para que você possa lutar contra o inimigo. Se você vai contra o inimigo do jeito que você tá, sem armadura, sem nada, o inimigo te bate. É essa a realidade. Por isso que quantas vezes a gente escuta, ah, mas o cara é cristão, fiel e não sei o quê, só que não estava preparado. Eu não entro em batalha que eu não estou preparada, tá bom? Eu vou numa igreja Libertação aqui, eu faço parte dela e eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu vou lá, tá? Eu me preparo, eu jejuo, eu peço a Deus para me ajudar, me proteger. Esses últimos meses eu não tenho ido, porque eu tenho tido muito cachorrinho, eu estou reformando a minha casa, estou com um monte de coisa acontecendo, então não deu para ir. Mas quando eu vou lá, eu vou com autoridade, porque é isso que a gente tem que ir, com autoridade. E o inimigo, você sabe que o inimigo fez uma vez, ele pegou, chegou, passou a mão no meu rosto assim, ó, eu senti os 5 dedos do monstro, né? Fazendo isso comigo. Aí eu comecei a dar risada. Aí a minha amiga falou assim, o que aconteceu? Eu falei, um demônio acabou de passar a mão no meu rosto. Ela falou assim, Margarete, imagina, ai que horror. Ela ficou assim toda assustada. Eu falei, olha, se você vai ficar assustada, de repente isso daqui não é para você. Não pode ter medo. Não pode ter sentimento nenhum. Quando você entra nesse negócio, o único sentimento que você pode ter é sentimento de força, de poder acima de tudo, porque você tem Jesus que te abençoa, que mora no teu coração, e você tem o Espírito Santo de Deus que te guarda. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você sabe que você tem poder. Porque não é a carne que dá poder, é o Espírito de Deus que dá poder. Quando Adão estava no mundo, tá? Ele tinha muita força. Gente, ele cuidava do mundo. Ele pegava, arrumava tudo e, sei lá, ele limpava os lugares, ele fazia com que o lugar ficasse lindo, maravilhoso. Ele estava sempre fazendo com que o paraíso ficasse lindo e maravilhoso. Então Deus deu para ele uma força extraordinária, que hoje nós não temos, tá? Mas Deus deu para ele uma força extraordinária, onde ele podia
fazer aquilo que ele quisesse, e ele era muito inteligente também, porque ele nomeou todos os animais da terra, ele colocou o nome de todos eles, não se esqueceu de nenhum nome. Para mim, é difícil me lembrar de algum nome de peixe. Ultimamente, o único que eu me lembro é do Traíra e do Paulistinha, né? O Paulistinha a gente é fácil de ver. Mas o Traíra é o que tá andando aí pelo Brasil, né? Então, isso que eu tô te falando, gente, é só para vocês verem que existe um Deus, existe uma guerra espiritual e vocês devem de estar preparados. Orem muito. O que acontece com o Bolsonaro agora, tá? Ele só não morreu ainda porque existe um grupo de pessoas que estão orando constantemente para ele. E Deus está guardando ele, tá? Deus está guardando ele. E isso que vocês devem de fazer. Vocês devem de orar pelo presidente Bolsonaro. E aqueles que querem fazer como a moça, que ela fez lá uma oração ao contrário, né? Fazendo a oração de Satanás contra ele. E pedindo para o Deus dela lá, que é Satanás, tá? Ela amaldiçoa ele, mas não pega. Porque o Bolsonaro está debaixo de tanta oração, mas de tanta oração, que aquilo lá que ela fez foi só mesmo para conseguir que os trouxas começassem a colocar aí pela internet, para ela ganhar dinheiro em cima, entendeu? Aqui tem muita mosca. Então, como é que você sabe que essa mulher que fez essa oração não fez nada? Aí o povo fica nervoso, todo mundo com raiva. Gente, não fica nervoso, não fica com raiva dela. Tem que orar por ela. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus fala: eu abençoarei quem te abençoar e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A coitada, tá? Acabou de se amaldiçoar. Tem gente que quando faz alguma coisa nesse sentido, Deus vem e leva. Tá? Aí não conhece Jesus, vai para onde? No céu é que não é. Deus não se mistura com gente que não é de Deus. Gente que serve ao diabo, ele não se mistura. Então, pessoal, parem de falar assim, coisa chata. Ai, que raiva, dá vontade de bater nela, vontade de fazer isso, aquilo, aquele outro. Você está fazendo trabalho do diabo se você é cristão. Se você não é cristão, você precisa ser. Se você está com raiva de que ela fez isso, então você precisa aceitar Jesus no coração e aprender a perdoar. Porque, na verdade, gente, todos nós estamos nesse mundo para irmos embora. Ninguém vai sobreviver. Todo mundo vai embora. Todo mundo vai morrer ou vai ser arrebatado. Eu pedi a Deus para ser arrebatada. Entendeu? Mas tem gente que vai morrer. E aí? Eu gosto daquele autor que fala assim, o C.S. Lewis, é o cara que escreveu aquele Lord of the Rings, eu não sei como fala em português, Lorde do Anel, sei lá. E o que aconteceu, o Senhor dos Anéis, uma coisa assim? Então, o que aconteceu com ele? Ele falou assim, olha, não adianta ter guerra, não adianta falar assim, mas porque como é que é? Eu estou tentando traduzir. Doesn't matter to have a war or peace. Não adianta ter guerra ou paz. Todo mundo vai morrer um dia. Não tem essa de não morrer, a não ser que seja arrebatado. Mas como nós ainda estamos aqui, muita gente ainda não foi embora, né? Então, nós estamos aqui. Então, se você não é cristão, aceita Jesus no coração, porque ele está voltando logo, tá? Eu acredito que a gente não passa de 2027 sem sair voando. Fala com teus amigos, teus parentes, aqueles que estão perdidos, agora. Começa a botar fogo no bumbum de todo mundo aí, falando que eles precisam aceitar Jesus. Porque Jesus está voltando e ele vai ser igual o ladrão da noite. Como fala a palavra de Deus.
Aí fala assim, Deus queira que você não esteja grávida, Deus queira que não seja no sábado ou não seja à noite, no lugar onde você está. Porque se qualquer uma dessas coisas acontecer, a pessoa vai sofrer muito. Porque o que acontece? Se a mulher está grávida, aquele bebê que está na barriga dela vai subir. Mas e se ela não é salva, ela fica. Aí ela vai estar grávida e o bebê da barriga dela de 8 meses, quase chegando para nascer, desaparece. E aí? De dentro da barriga. Porque é isso que vai acontecer. Você já pensado nisso? Eu conheço um monte de gente com criança pequena, 2, 3, 4 anos de idade agora. E você sabe que a idade do conhecimento é 11, né? E essas pessoas que têm essas crianças pequenas, que não acreditam em Deus, um dia vão chegar no quarto para pegar a criança, quando olhar, a criança não vai estar no quarto, vai chamar a polícia falando que foram raptadas, mas não foram. Aí vão ver que milhares de pessoas tiveram a mesma coisa. Aviões caindo porque os pilotos eram salvos. Tá? Piloto era salvo, mas o avião caiu. Todo mundo que estava dentro do avião morreu. Barcos que o capitão desaparece, não tem ninguém para dirigir o navio. Como é que faz? Então, a gente vai vendo um monte de coisa que está para acontecer, que é visível, para mim, pelo menos, que eu li a Bíblia, eu conheço a história, eu vejo, eu pesquiso, gente. Eu estou lendo Mateus, eu estou tentando ler Mateus 30 vezes, uma vez, tá? Mas é difícil, porque ele é comprido, demora 3 horas para mim conseguir ler um capítulo inteiro. Então, o que que acontece? 3 horas passa rápido, viu? A gente não percebe, quando vê, já passou. E o que que acontece? A gente tem que se preparar, porque nós estamos indo para o céu. Eu oro todos os dias, eu peço a Deus perdão todos os dias pelos meus pecados, porque eu sei que eu sou falha. E você que está aí falando, não, eu nunca pequei. Gente, mesmo que você nunca pecou, duvido isso, né? Mas mesmo que você diga que você nunca pecou, que você sempre andou direitinho, direitinha, que você nunca fez nada de mal para ninguém e blá, 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 você tem o pecado geral, que vem de Adão, que é aquele pecado que ele fez quando ele mordeu o fruto da sabedoria, tá? Do conhecimento e sabedoria. Então, o que que aconteceu? Todos nós estamos embutidos àquele pecado. Se você não tem pecado nenhum, glória a Deus, mas você tem aquele pecado. Então, simplesmente peça perdão a Deus pelo pecado. Você fala assim, Senhor, eu peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, cada um deles. Eu não sei quais são. Eu tentei andar direitinha essa minha vida toda, mas eu peço ao Senhor que o Senhor me perdoe, porque eu entendo que eu estou debaixo da maldição de Adão por ter pecado e ter comido o fruto da sabedoria e do conhecimento. Então, Senhor, eu venho ao teu Senhor, que desde lá da época de Adão, o Senhor me perdoe todos os meus pecados e quebra todas as maldições. Agora eu estou rasgando, e faz assim como se estivesse rasgando, sabe? Um papel, né? Toda a legalidade da minha família, dos meus ancestrais contra a minha vida. Peço a ti que o Senhor lave com o sangue de Jesus e tira todas as maldições da minha casa, em nome de Jesus. Se você fizer isso, tiver criança pequena, você está cobrindo eles também. Se você fizer isso e tiver crianças adultas, eles vão ter que fazer isso também. Acima de 11 anos tem que pedir perdão, tem que fazer tudo. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está em risco de não ir ao céu. E você não quer ficar aqui na hora da tribulação, porque a tribulação vai ser ferro. Vai ser difícil, tá bom? O cachorrinho quer entrar e eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô tocando o chão. Tá vendo? Eu falei pra vocês, minha casa tá uma bagunça total. Mas aí, o que... Ei! Come on. This way. Aí você tem que prestar atenção, tá bom?
Aqui o bonitinho. Tá vendo? Ele entra no coisa sozinho. E aí você tem que prestar atenção. Deixa eu ver aqui para desligar a televisão, que eu não sei nem onde está um negócio de televisão. Prestar atenção para vocês não caírem no erro. Não se deixarem cair no erro, porque na verdade a gente às vezes tem dúvida, mas não caia nessa dúvida, porque isso daí também é do diabo. Tudo aquilo que entra no teu coração que é negativo, vem do diabo. Deus não dá nada negativo no coração da gente, não. Deus só dá coisa positiva, tá? E a pessoa que tá pensando aí, por que ela não tira essa bolota da cabeça? Isso daqui apareceu não faz muito tempo atrás, não. E eu vou tirar, é só um sebáceo, que eu tenho isso daí, aí, aqui, apareceu. A gente vai ficando velho, as coisas vão aparecendo. Aquilo que a gente não quer acaba aparecendo, né? Mas eu tô falando isso para vocês, gente, porque Deus te ama, Jesus te ama. Para de falar mal do vizinho, para de ficar odiando as outras pessoas, porque no céu não vai ter ninguém que odeie o próximo.